Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Professor José Eli da Veiga, bom dia. Qual será o tema de sua análise hoje aqui em Sustentáculos? Bom dia, Quinto, bom dia a todos. Muito bem, hoje não é possível falar de outro assunto a não ser da COP, né, lá em Madrid, 25ª. Lá se vão décadas de negociações climáticas bem frustrantes. Essa, por exemplo, o principal ponto que vai ser discutido é uma espécie de regulamentação do que eles chamam de mercado de carbono, na verdade, regulamentação sobre algumas formas de precificação do carbono. E aí há um problema relativo a coisas que foram feitas antes do Acordo de Paris, em 2015, e o Acordo de Paris agora entrando em vigor, em 2020. Se a regra for diferente, o que fazer com os chamados créditos de carbono que foram, digamos assim, emitidos, oferecidos antes de que essa nova regra valesse. Então há muita controvérsia sobre isso e, sobretudo, muito conflito de interesse, né? Que é óbvio que quem já tem muito certificado de carbono emitido não vai querer que eles miquem, se é que é a expressão. Eles não querem ficar com esse mico. E, evidentemente, deve ter muita gente interessada em dizer não, tudo que foi feito antes dessa regra que nós estamos fazendo agora não tem validade. No meio é capaz de ter também muitos governos que se posicionarão. Enfim, não é muito fácil de saber qual vai ser a resultante aí, principalmente considerando que é uma espécie, um circo, né, de quase 200 países reunidos lá em Madrid. Mas qual é, de fato, a real importância de toda essa discussão, professor? Evidentemente, essa discussão da COP é muito pouco perto do problema, né, do desafio. Não há dúvida nenhuma que isso, de certa forma, mostra uma grande hipocrisia, digamos assim, porque ultimamente tem se multiplicado as declarações de que a questão do clima é uma questão central, isso tanto por parte de governos. A última foi a União Europeia declarar, por grande maioria de votos no parlamento, que estamos em estado de emergência climática, emergência no sentido de urgência, né? Mas também muitas empresas, grupos de empresários, encontros. Então, o que não faltou nos últimos tempos, aí, eu diria no último ano, por exemplo, foram declarações de que, de fato, se reconhece que a questão climática é muito séria e é a questão central de tudo isso que a gente chama de questões ambientais. Então, a discussão da COP é muito tímida frente a esse problema. Ao mesmo tempo, eu gostaria de chamar a atenção dos ouvintes de que isso também não é motivo para se pensar que tem razão os que têm um discurso aí absolutamente catastrofista ou colapsista, como está mais em moda se dizer. Eu acho que eles não têm razão. Eu diria até o contrário, eu diria que a questão climática é um desses males que vem para bem, para lembrar de um velho ditado, né? É um dos males que vem para bem, porque é quase certo que nos próximos anos, talvez ainda nos anos 20, essa pasmaceira das negociações climáticas sofra uma mudança significativa, uma mudança qualitativa. Fica então com essa mensagem de esperança até a semana que vem, chegando aí nos finaizinhos do ano de 2019, né? Um abraço a todos. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentáculos.pro.br e na página pessoal do colunista zeeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Eli da Veiga.
Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Professor, o assunto da semana continua sendo o massacre ocorrido na favela de Paraisópolis. Você escreveu um texto excelente sobre esse fato, gerou muitos comentários. Explica melhor, professora. Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Pois é, em primeiro lugar, é muito importante a gente entender que essa ação policial num baile funk, num território popular, no caso a favela de Paraisópolis, não é absolutamente uma ação isolada. Essas intervenções em bailes funk têm sido frequentes. Já aconteceu em novembro de uma jovem perder o olho numa intervenção como essa, num baile em Guaianazes. Há um ano atrás, teve 3 mortes em Guarulhos, no bairro do Pimentas. Em 2017, em Osasco. Então, o que foi colocado ali naquele artigo era o quanto uma política urbana que claramente discrimina uma das formas de construção da cidade, que é essa cidade autoconstruída a partir dos repertórios de quem autoconstrói e sem nenhum recurso público e sem nenhuma possibilidade de acesso à terra e apoio por parte do Estado, se configurou como um verdadeiro território de exceção, aonde as ações policiais, seja em relação ao baile funk, seja supostamente numa ação de guerra às drogas, implicam numa espécie de genocídio de quem está lá, mudando completamente a atitude, explicando melhor aqui a atitude da própria polícia, né? Explicando melhor aqui, muitos comentários do meu texto falaram, mas aquele baile, esse pancadão, é horrível, põe esse baile na porta da sua casa para você ver o que é bom. Enfim, falando que ele representa um enorme incômodo para os moradores, inclusive os moradores ali, daquelas favelas, daqueles bailes, o que é totalmente verdade. O baile é incômodo, ele vai madrugada adentro, ele não permite, né, que as pessoas consigam dormir, mas a questão que está colocada ali é outros lugares igualmente incômodos na cidade têm uma atitude em relação à sua presença, um tratamento completamente diferente. E a grande questão é a melhor forma de melhorar a condição desse baile e o direito das pessoas de poder dormir é matar, entrar matando esses jovens, Sandra? Professora, então se o governo diz que não foi repressão policial, então qual deveria ser essa política pública no caso? Em primeiro lugar, levando em consideração 2 coisas. Primeiro, os bailes são a forma através da qual jovens periféricos exercem seu direito ao lazer e à cultura numa referência de produção cultural que é deles e que também historicamente foi estigmatizada. Vamos lembrar na nossa cidade a história de repressão ao candomblé, à capoeira, aos batuques, às manifestações negras sempre consideradas como marginais e estigmatizadas. Então, acho que há uma necessidade de apoiar a produção desse tipo de produção cultural em muito melhores condições em que ela acontece hoje e introduzir mecanismos de mediação em relação aos próprios moradores do local, para que isso não possa causar um incômodo. Trocando em miúdos, existem formas dessa produção e desse lazer poder acontecer na cidade numa condição muito melhor, mas isso implica num reconhecimento de direitos que é exatamente o que não está acontecendo através dessa atitude. Por quê? Porque aí tem um elemento muito claramente racista e que tem a ver com o que é permitido e o que é proibido na cidade e as condições daquilo que é permitido, que condições que elas recebem em termos de apoio do Estado e reconhecimento e que condições essas coisas que, em tese, são as proibidas, recebem também, Sandra. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Olá, professor Guilherme Wisnik. Qual o tema da sua coluna de hoje? Oi, Márcia. O meu tema hoje é a escalada do autoritarismo no Brasil recentemente, nesse ano, durante o governo Bolsonaro, e o modo como isso se mistura com um total borramento, digamos assim, das informações, com uma confusão generalizada, que é o procedimento adotado por esse governo desde a campanha, como se sabe, a produção em massa de fake news para criar grandes confusões. Então, na falta de uma política, que esse governo não tem, no sentido do que é política, né? O que eles têm é um projeto de desmonte do Estado brasileiro para entrega total de tudo que é patrimônio brasileiro para privatização, para as forças que estão vilipendiando o que são os recursos e as reservas do país, né? E para que isso não seja percebido exatamente enquanto tal, se pratica uma total desinformação e confusão. Então, o caso da prisão dos 4 brigadistas recentemente em Alter do Chão é um fenômeno gritante e inaceitável desse tipo de comportamento, né? Pessoas voluntárias ligadas às ONGs que estão ali com um projeto de vida para combater justamente essas ações são consideradas culpadas por um delegado qualquer que sabe-se lá a mando de alguém ou não, começa a tomar esse tipo de iniciativa. O problema também é que esse tipo de comportamento que está sendo autorizado, estimulado pelo governo brasileiro, ele começa a gerar reações da sociedade civil que são desse tipo, né? Sujeitos embrutecidos, empoderados, que saem fazendo a lei do modo como imaginam. Então, um governo que, como se sabe, despreza os dados do INPE, né? Um governo que combate o IBAMA, a considerar justamente até o próprio presidente que foi multado antes de ser presidente porque pescava em área ilegal, um governo que desmonta o Ministério do Meio Ambiente, colocando o ministro que temos e deixando vagos os cargos mais importantes dentro do ministério, um governo que culpabiliza as ONGs pelo incêndio que ele mesmo estimula e produz e culpabiliza o Greenpeace pelo derramamento de óleo no litoral brasileiro, quer dizer, é exatamente um governo que quer, da maneira mais torpe possível, culpar os seus inimigos por aquilo que ele mesmo é quem tem culpa, evidentemente. E o que tem por debaixo do pano é incêndio criminoso abrindo terras para grileiros, né? Isso é especulação imobiliária da forma mais antiga que o Brasil conhece, que é desmatamento, incêndio e entrega dessas terras para posses privadas de gente que vem, digamos, do Brasil antigo, desses grandes donos de terra e da violência das pessoas armadas nessas áreas que são terra de ninguém, e que estão ocupando. Então, como se sabe, essas terras recém-incendiadas em Alter do Chão já têm cercas novas, já tem placas de vende-se, e evidentemente não são os 4 brigadistas voluntários que estão se beneficiando disso, como é óbvio, né? Então, a prisão de um torcedor corintiano em agosto, num jogo contra o Palmeiras, onde ele se manifestou contrariamente ao governo, já tinha sido um sinal alarmante nessa direção da violência, do crescimento do autoritarismo discricionário, como a prisão desses 4 brigadistas. E isso nos deixa, como é claro, muito alarmados, porque o elogio do autoritarismo, da violência, tem sido feito explicitamente. Foi feito por Eduardo Bolsonaro, foi agora recentemente refeito pelo ministro Paulo Guedes, citando sempre um possível novo AI-5. Então, isso é uma ameaça que paira sobre nós, tanto pelo governo quanto pelas pessoas que estão estimuladas e encorajadas pela violência, como delegados ou outros do interior do país que saem fazendo violência, assim como a polícia também, recentemente, em Paraisópolis, em São Paulo. Este foi o professor Guilherme Wisnik, que conversou comigo, Márcia Avanza.
Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik.